te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus Todo-Poderoso, por meio da estrela revelastes aos magos o nascimento do Salvador do mundo. Manifestai também a nós o mistério de Cristo, para que crescemos sempre mais na adesão a Ele, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, no versículo de 16, de 12 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não diga nada a ninguém, vai mostrar ao sacerdote e oferecer pela purificação a prescrição por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorria para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo essa semana da Epifania, da manifestação de Deus sobre a nossa vida, sobre a história da humanidade. E a liturgia de hoje fala de um leproso, que esse leproso, imagina o que era a lepra naquela época. A lepra era algo terrível, porque as pessoas que adquiriam a lepra, eles passavam pelos sacerdotes, e o sacerdote então detectava que eles eram leprosos. E então por isso eles recebiam lá um sininho que ficava no seu corpo, em algum lugar do corpo pendurado, porque eles tinham que ficar distante do convívio social. Eles tinham que ficar fora da cidade, excluído totalmente. E se porventura aquele sino não funcionasse ou alguém não ouvisse, eles tinham que gritar ainda que eles estavam passando por ali, que eles eram impuros. Então a lepra tinha, né, uma dificuldade muito grande de cura. Era uma doença praticamente para
Para a medicina é incurável, mas claro que para Deus nada é impossível. E então, quando eles, porventura, fosse curado, como no caso desse leproso, então ele passava pelo sacerdote para receber alta. E aqui fala então desse leproso, ele ouviu Jesus. É isso, amados, que nós estamos vivendo, que nós estamos falando, que nós rezamos todos os dias. É a palavra. É a palavra de Deus que faz caminho. É a palavra de Deus que tem poder. É a palavra de Deus que modifica as coisas e modifica de uma forma transformadora, libertadora. Então Jesus, ele ia passando e esse homem, ele se colocou aos seus pés, prostrou aos seus pés de joelho e falou, e fez uma oração. O lindo é isso, amados, a oração desse homem, que necessitava tanto desse poder, sabia que Jesus, ele tinha ouvido Jesus, porque senão não estava lá aos pés de Jesus, prostrado aos pés de Jesus, ele tinha ouvido Jesus, ele ficou sabendo de Jesus. É essa palavra encantadora dele que vai tocando corações, movendo almas, convertendo pessoas, santificando as almas das pessoas, libertando. E aí ele prostra e fala, se tu queres. Ele não obrigou. Ele falou, Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. Olha que oração. E aí Jesus diz assim, eu quero, fique purificado. E ele então ficou purificado. E Jesus recomenda que não vá falar nada a ninguém, porque não era hora ainda de se manifestar. A manifestação de Jesus, né, era para as pessoas e não para tornar público ainda. Era um desejo de Jesus, mas não tinha jeito, né? Aquilo transbordava na alma e no coração das pessoas que encontrava com Jesus. E aí fala que Jesus então se retirou e foi rezar. Aqui está, amado, o sentido da nossa vida de fé. A oração desse leproso foi uma oração que moveu o coração de Jesus. Ele sentiu que aquele homem não era só a sua necessidade, que a sua necessidade realmente precisava de uma ação divina, mas era um acreditar. Era ali uma oração suplicante, porque ele queria não somente uma cura, mas uma purificação. É muito mais do que uma cura, é purificar. E ao ser purificado, Jesus sai e vai rezar. Aqui fala no Evangelho que se entregava à oração. Esse é o sentido da nossa vida, amados. Manifestação de Deus é isso. É a oração. A oração que vai nos trazendo um conforto para a alma. A oração que vai nos dando um permanecer de Deus na nossa vida, que vai fazendo com que a nossa oração, ela não é só uma oração que beneficia a nós, mas também tornamos um intercessor. Quantas coisas bonitas a gente vê falar que aconteceu através das nossas orações, através do nosso jeito de viver a nossa fé. Ah, como é lindo esse Deus, como é maravilhoso esse Deus. Mas nós vamos encontrar Ele aonde? Na escuta da palavra. E quando nós escutamos verdadeiramente a palavra, nós reconhecemos que Ele pode. E se Ele pode, se Ele quer, Ele pode nos curar, porque Ele tem poder. E se Ele não curar, é porque não chegou o momento. Ele é o nosso Deus, que se manifestou no nosso meio. E Ele é um Deus que se entregava à oração. Nós precisamos também, amados, não ter essa capacidade de mergulhar nesse mistério da palavra e da oração. E aí, quando nós vivemos essa dimensão da escuta da palavra e de uma entrega, aqui como fala, né?
entregava-se à oração. Nós precisamos nos entregar. A nossa vida precisa ser uma entrega total a Deus na oração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.